Isso, Daiane. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Meu nome é Jéssica, faço parte da equipe da Comissão de Atividades Culturais do Fazenda Janeiro 12. Eu tenho a pele clara, os cabelos castanhos, um pouco abaixo dos ombros, e estou levemente maquiada. Meus olhos também são castanhos, eu uso óculos arredondados. Estou usando uma blusa cinza, um lenço marrom estampado e um fone branco com fio. Atrás de mim tem uma parede branca e um espelho. E na minha direita tem um cavaquinho pendurado na parede, um relógio e umas prateleiras. Bom, a gente começa agora, então, a nossa segunda roda de conversa da programação cultural do Fazendo Gênero. Hoje à tarde nós tivemos uma conversa linda, uma roda com participação da Alexandra Martins, da Camila Mazzi, da Sophie Menoio, com mediação da Drica Santos. Quem não pôde acompanhar ao vivo, eu convido então a assistir aqui nesse mesmo canal. E aproveito para lembrar também que todos os trabalhos eles estão disponíveis aqui no canal 1 do Fazendo Gênero e podem ser assistidos a qualquer momento. E que amanhã a gente também vai ter mais duas rodas de conversa, às 4 horas e às 7 horas da noite, como foi hoje. E queria, mais uma vez, agradecer muitíssimo a coordenação, a secretaria, toda a equipe do Fazendo Gênero, que teve que se virar para recriar o evento, né, com toda a dificuldade que a gente está enfrentando, tecnológica, política, sanitária, que a gente está atravessando nesse momento. Agradeço também a equipe de monitoria, de acessibilidade e de webtransmissão, que está aqui acompanhando, dando suporte ao nosso trabalho. E mais uma vez agradeço à Comissão de Cultura, que é uma equipe linda, afetuosa, que está trabalhando bastante, muito comprometida e que está fazendo tudo isso dar certo junto com as outras equipes do evento. Então, queria agradecer ao pessoal da Comissão de Cultura, que é a Karine Julie, a Ramayana Lira, a Simone Schmidt, a Fátima Costa de Lima, a Camila Durães, a Natália Sequinato e o Paulo Valente. E também agradeço a Vera Gaspareto, que é da Comissão de Movimentos Sociais, que apresentou e nos presenteou com as artivistas que estão participando também da nossa mostra. E aproveito para convidar vocês a acompanharem toda a programação do evento e também da Tenda Mundo de Mulheres, né, todos os canais que a gente tem aqui no Fazendo Gênero. E, claro, meu agradecimento especial, então, para as artistas e ativistas que estão compondo esse momento com a gente e que, de fato, dão vida e beleza a esse processo, né? E nessa noite, especialmente, eu agradeço a Daiane Dordete, que vai mediar a roda de conversa, e também a Luciana Lira, a Marcela Velon e a Paula Batista, que compartilharam com a gente os seus trabalhos artísticos e agora vão conversar também sobre os processos de criação desses trabalhos. Antes de passar, então, a palavra para a Daiane, a gente vai exibir um vídeo com trechos dos trabalhos que vão ser discutidos nessa roda, para que a gente possa, então, rememorar como esses trabalhos são e que lembrar também que eles continuam em exibição nesse canal até o fim do Fazendo Gênero, na semana que vem. A Daiane, então, que vai mediar, ela é artista e professora de teatro da UDESC, da Universidade do Estado de Santa Catarina, é professora de voz e interpretação do Departamento de Artes Cênicas, professora também do Programa de Pós-Graduação em Teatro, ambos na UDESC, e conselheira municipal de Política Cultural em Florianópolis, aqui em Santa Catarina. Então, finalizo a minha fala, peço para a equipe colocar o vídeo, então, para a gente assistir, e agradeço mais uma vez e desejo que a gente tenha, então, uma excelente noite, uma excelente conversa.
Gente, tivemos um probleminha no áudio. A Letícia vai compartilhar novamente a tela, dessa vez com áudio, ok? Para quem está assistindo, aguarde um instante. Caia o homem e subamos, para apontar é o que se quer, pois é chegado o reinado glorioso da mulher. Estou no encalço de uma peça feminista. A caça das heroínas, sim, aquelas que comandam a ação dramática e seus bastidores, reacendendo a cada nova aparição que faz em cena. Estou atrás daquelas que se opõem. Mas assim teremos que ser governados por elas. Ora, ficas, a senhora que não está em si, perdeu a razão. O pior é que a senhora, escrevendo como escreve, já tomou a cabeça de minha mulher. E está transformando a cabeça de minha filha, que anda lendo as suas asneiras e também está com as mesmas ideias. Vou de rapina, grito rouco da luz de um céu tosco, suja a voz da colina. Pisa os pés descalços no chão torto, as pedras rolam tontas, feito teu caminhar. E acho que o que me motiva é ter muita música na cabeça. É gostar muito de música, estar sempre ouvindo muita música. Eu quero falar isso, mas com um detalhe que esse aqui não falou, sabe? Acho que é isso que me motiva a compor.
Maravilha, boa noite a todas e todos e todes. Meu nome é Daiane Tortetti, eu sou uma mulher branca, de cabelo liso, mediano pelos ombros, cabelos escuros, castanhos escuros, olhos castanhos escuros. Estou vestindo um casaco quadriculado, preto e branco, xadrez pequenininho, usando um fone de ouvido sobre minha cabeça, branco. Atrás de mim eu tenho uma cortina branca, paredes brancas e um armário com alguns objetos de decoração, cinza com branco. Agradeço muitíssimo a toda a organização do evento, Fazendo Gênero 12, a toda a equipe que está aqui conosco hoje nos dando suporte. Especialmente agradeço ao convite da professora Fátima Costa de Lima, né, o convite para mediar esta roda de conversa de hoje. A professora Fátima é uma das integrantes da Comissão de Cultura que organizou esses eventos culturais maravilhosos durante a programação do Fazendo Gênero. Então, dito isto, eu gostaria de pedir às professoras, artistas, artivistas que estão aqui hoje conosco: companheiras, me ajudem, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com vocês ando melhor. E andarei melhor acompanhada com essas 3 mulheres que nos contarão um pouco mais hoje sobre os processos criativos e os percursos das obras que elas criaram, compuseram e que estão na programação cultural do Fazendo Gênero, como Jéssica anunciou no início dessa live, durante todo o evento. Podem ser visualizadas as obras no canal U. Eu vou começar, então, apresentando as nossas convidadas. Estaremos hoje conversando com Luciana Lira, Paula Batista e Marcela Velon. Luciana Lira é atriz, performer, encenadora, diretora, dramaturga e escritora. Professora adjunta do Departamento de Ensino da Arte e Cultura Popular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e professora de Artes Cênicas do Departamento de Artes Cênicas, Educação e Fundamentos da Comunicação em Artes Cênicas da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Pós-doutora em Antropologia pela USP, é doutora e mestre em Artes Cênicas pela Unicamp, especialista em Ensino da História das Artes e das Religiões pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, graduada em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco e Direito pela Universidade Católica de Pernambuco. Professora Luciana Lira, está aí? Sim, estou por aqui. Boa noite, Lu, bem-vinda. Boa noite, Daiane, obrigada, né, pela apresentação, e acho que a gente pode começar, né, falando um pouco dessa experiência que eu trouxe para o Fazendo Gênero esse ano. É importante falar para todo mundo que essa é uma segunda experiência minha no Fazendo Gênero, né? Eu tive uma primeira experiência em 2017, e vou falar um pouco sobre ela, mas antes disso vou fazer minha apresentação aqui para todos, né? E essa audiodescrição que eu acho que é sempre necessária para a gente ter esse processo todo de inclusão de um público que é muito maior do que esse que a gente muitas vezes pensa que a gente está atingindo, né? Então, eu sou Luciana Lira, como o Daiane comentou, né? Eu sou professora efetiva da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e atualmente também colaboro com 2 programas de pós-graduação, a UDESC, né, o PPGT, que a Daiane faz parte, nós fazemos parte de uma mesma linha de pesquisa dentro do campo do teatro, e também a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o UFRN, no programa de pós-graduação em Artes Cênicas. Atualmente não estou mais atuando na Unesp, mas atuei muito tempo, pelo menos durante 3 anos, né? E estou me mostrando agora para vocês com uma blusa aqui preta, né? Toda muito, muito fechada essa blusa, porque aqui em São Paulo, onde eu estou, está bem frio, acho que como também em alguns lugares que vocês estão. Eu tenho um cabelo crespo, bem ondulado, na verdade, e bem volumoso,
escuro, preto, tem os olhos verdes, e atrás de mim tem uma estante de livros, né, e fotos também de trabalhos que eu fiz há muito tempo atrás, como atriz, enfim. Então, só para a gente contar um pouco para vocês como é que eu estou agora nesse momento. E também falar para vocês como que eu trouxe, né, esse material para o Fazendo Gênero. Como eu falei anteriormente, em 2017, foi a minha primeira experiência no Fazendo Gênero, eu fui convidada pela professora Brígida de Miranda para coordenar um ST, né, um simpósio temático, exatamente falando sobre teatro. Na próxima segunda-feira, inclusive no próprio Fazendo Gênero, a gente vai falar um pouco dessa nossa trajetória, a Daiane vai estar junto com a gente também, dessa nossa trajetória no Fazendo Gênero. A gente vai fazer uma mesa, né, falando um pouco da trajetória do teatro dentro do Fazendo Gênero, dentro desse congresso, como é que o teatro, como uma plataforma também de grito dessas nossas diferenças, habitou aí o universo do Congresso, né, do Fazendo Gênero, também marcando o seu espaço como campo de trabalho, campo de atuação, de pesquisa e tal. E aí esse ano, né, que na verdade foi o ano de 2019, eu e Brígida, a gente estava pensando como é que a gente pode atuar, né, no Fazendo Gênero de 2020. E aí algumas frentes a gente abriu, né? Uma delas era essa questão da roda de conversa, uma outra justamente essa ideia de que eu tinha de trazer um trabalho artístico, né, para o Fazendo Gênero, até para a gente poder também diversificar a nossa forma de conversa, né, porque muitas vezes o Fazendo Gênero ele tem essa característica de um evento acadêmico, científico, que é justamente as comunicações científicas, as pesquisas que são partilhadas de doutorado, mestrado, e muitas vezes as pesquisas artísticas elas ficam no segundo plano, e eu acho que cada vez mais o Fazendo Gênero vem alcançando esse outro lugar, que é também de se comunicar de uma outra maneira. Desculpa. E aí eu fiquei pensando o que trazer, né, para o Fazendo Gênero esse ano, além da roda de conversa, além do trabalho que eu também vou apresentar num outro ST, né, a gente acabou não lançando um ST nesse Fazendo Gênero 2020, 2021, né, que é esse bate-bola. E aí eu fiquei pensando, né, e Brígida foi uma pessoa que me apresentou essa figura, que é a Josefina Álvares de Azevedo. E a Josefina é uma figura que, para mim, me interessa sobremaneira, porque ela é uma dramaturga, e como a maioria das dramaturgas brasileiras foi obscurecida, né, por a maioria dos estudos, né, sobre dramaturgia no Brasil, não se tem nenhum tipo de reflexão, né, sobre essas mulheres dramaturgas, né? E é muito raro, né, que a gente venha a trazer discussões sobre a produção dramatúrgica das mulheres, a escrita de textos de teatro por mulheres no Brasil. E a história do teatro brasileiro é sempre pautada uma história bastante masculina, né, desde os encenadores até os dramaturgos também. E me chamou muita atenção essa figura da Josefina, justamente porque foi trazida exatamente por Brígida. Ela disse assim: Lu, tem duas coisas que eu acho que são interessantes nessa dramaturga. Primeiro, que ela parece bastante com você, e realmente parece, ela fisicamente lembra um pouco minha fisionomia e tudo, mas também porque ela vinha do mesmo lugar que eu, ela veio do Recife, né? Eu sou pernambucana, apesar de atuar como professora na UERJ, no Rio de Janeiro, e também, né, ter essa minha interlocução com Florianópolis e com Natal, Rio Grande do Norte, mas mesmo assim eu sou pernambucana, né, de origem, Recife e tal. E Josefina também vem do Recife, e ela faz a mesma travessia que eu faço. Ela vai do Recife para São Paulo, de São Paulo ela começa a atuar como jornalista, né? Ela é fundamentalmente jornalista, é uma mulher que está ligada à fundação de alguns jornais, né? E em São Paulo ela atua, e a gente vai pensar um pouco no nascimento de Josefina. Josefina nasceu, na verdade, em 5 de maio de 1851. Então, a atuação dela vai ser exatamente no século XIX, né? E ela ela chega em São Paulo, funda alguns jornais, trabalha nesses jornais e tem uma reflexão muito funda
né, sobre a presença da mulher dentro desses espaços. E depois ela migra de São Paulo para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro ela funda um jornal que é bastante importante, que se chama o jornal A Família, e por mais que tenha esse nome, que é quase um sinônimo, né, de um conservadorismo, na verdade ela está tentando nos trazer para um espaço de reflexão sobre um outro tipo de família, e que família é essa, onde é que essa mulher está situada dentro desse contexto da família. E ela vai escrever vários artigos, e artigos importantes, né, e vai lançar muitas reflexões e muitas transgressões ali dentro desse universo da imprensa do Rio de Janeiro naquele período. E quando a gente pensa Rio de Janeiro, a gente está pensando no Brasil de algum jeito. E aí o que é que acontece? A Josefina resolve escrever uma peça de teatro. Isso aqui é bastante curioso, né? Ela resolve fazer uma peça de teatro, e a peça de teatro se chama O Voto Feminino. E ela é, vamos dizer assim, uma pessoa que vai, de alguma maneira, trazer para a gente uma reflexão do sufragismo dentro do contexto brasileiro. Uma defesa, né, uma defesa do voto feminino dentro do universo das eleições brasileiras, né? E é bem curioso a gente estar num momento como esse, onde a gente está discutindo, inclusive, as próprias eleições, né? E retrocedendo em alguns aspectos, e especialmente e fundamentalmente no aspecto do voto, mesmo nesse voto agora que está se discutindo se volta, né, a um voto muito mais artesanal, né, em que medida também a gente está retrocedendo em outros aspectos, né? E ela vai discutir justamente isso, o voto feminino. E, curiosamente, ela resolve fazer uma peça que é justamente uma peça que é uma comédia, né? É importante que a gente situe também Josefina Alves de Azevedo dentro de um ambiente que é o ambiente das revistas, né? A gente está vivendo um período no Brasil que é exatamente de um emergir de figuras como, por exemplo, o Arthur Azevedo, que vai fazer várias revistas. É importante a gente entender esse nome revista como um espaço também de revisitar tudo que passou durante um ano. Então, tem uma revista política, tem uma revista social do que passou no ano, né? Que muitas vezes hoje a gente vê isso pela televisão, mas isso era feito muito pelo teatro nesse período, né? E de alguma maneira, tudo que estava acontecendo no meio social e político estava sendo revisado por essas instâncias do teatro, e que como é que isso estava sendo revisado, né? Justamente através dessas figuras cômicas, de tipos. Então, quando eu capturei essa história da Josefina, eu resolvi criar um texto, né? Eu disse assim, Brígida, eu vou fazer um texto de teatro, meio que, né, numa celebração dessa mulher, revisitando essa mulher. Tem um estudo muito importante sobre essa mulher, feito por também uma teórica feminista também, que é a Valéria Souto Maior, né, que é uma professora, eu acredito que é uma professora da Universidade Federal da Paraíba, mas que teve incursões, eu acho que na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC, e ela tem um livro muito importante chamado Florete e a Máscara, né, que foi fundamental para a escrita desse texto. E esse Florete e a Máscara vai falar um pouco da trajetória da Josefina Alves de Azevedo, né? Então, esse é um livro fundamental para criar essa dramaturgia. Então, quando eu fui, de alguma maneira, convocada, né, pelo Fazendo Gênero, no sentido de trazer algo especial, algo artístico, eu disse, eu, de repente, posso fazer uma leitura dramática desse texto que eu estou criando. Esse texto ele não está fundamentalmente acabado, né? Ele está em processo, mas foi um texto que eu urdi assim, com bastante cuidado, né? Teci com bastante cuidado, com pesquisa, e fiquei muito, muito envolvida com a história da Josefina, né? Desde todo esse processo dela de imigração até a fundação do jornal. Então, nessa peça que eu faço uma espécie de metateatro, né? É como se eu estivesse resgatando. A Josefina, ela sai dos bastidores como dramaturga e entra como personagem. E os personagens da peça dela, do voto feminino, viram personagens também da minha peça, né, que se chama Josefina. E aí eu tive esse também um privilégio muito grande de convidar colegas meus de teatro, né? Eu, durante muito tempo, fui parte de um grupo chamado Companhias Os Fofos Encenam, em São Paulo, que tem uma pesquisa muito importante dentro do campo do circo-teatro, né?
E o circo-teatro ele é vamos dizer assim, uma linguagem teatral que trabalha muito com os tipos, né? Com a ideia de tipologia. Então, eu trouxe um pouco esses tipos também para a minha peça. Essa é uma primeira comédia que eu estou fazendo, né? Eu nunca fiz não tive nenhuma incursão como dramaturga em comédias. Em geral, meus trabalhos são mais voltados ao drama, né? Eu também tenho uma peça infanto-juvenil, mas essa é uma primeira investida em uma comédia. E aí a Josefina é exatamente esse espaço de experimentação, né? Eu convidei esses meus colegas dos Fofos, a Kátia Daher, né? E o Paulo de Pontes. Eu também entrei como atriz, né, nesse trabalho, convidei a própria Brígida para fazer uma direção, e aí a gente teve essa primeira experiência, né, que foi exatamente uma experiência de uma leitura dramática online, né? A Tatiana também fez um trabalho de música, assim, também muito inicial, né, introdutório e tal, e a gente fez essa primeira leitura desse texto, que eu espero que esse texto seja montado em breve, mas é um texto também que está em processo de acabamento, mas que eu disse, não, acho que para o Fazendo Gênero talvez seja importante a gente trazer à tona essa figura, essa voz, né, da Josefina, que é quase é mais do que uma avó nossa, uma bisavó nossa. Eu acho que os trabalhos que vão vir depois de mim, os vídeos das meninas e tal, são vídeos que trazem um espaço mais da contemporaneidade, né, do que está sendo discutido hoje. E aí é legal a gente pensar, e não à toa eu estou como a primeira pessoa que estou falando agora para vocês, justamente porque eu acho que, de alguma maneira, a Josefina antecede todas essas lutas nossas, né? Ela é uma uma antepassada nossa que já estava ali discutindo a questão do voto, da presença feminina dentro dos processos de eleição, né, dos nossos poderes, e não só de eleição, mas também com a discussão que ela faz também de como essas mulheres também podem tomar espaços de poder, assumir, né, espaços de poder. Então, na minha peça, eu também faço uma brincadeira muito grande entre a Josefina, né, e também a figura da Berta Lutz, né, que é também uma grande lutadora, né, dos direitos feministas, dos direitos das mulheres, né, e das discussões feministas. Então, a Berta aparece também como uma figura que é uma personagem também, mas, na verdade, ela é depois da Josefina vai aparecer a Berta e outras mulheres que vão criar ali pontos, né, aportes ali de luta e que nos antecedem e que, de alguma maneira, são nossas avós em termos de estudos. Então, acho que é isso, né, que eu queria comunicar, né, para vocês, contar um pouco para vocês desse processo. Para mim é uma alegria muito grande estar no Fazendo Gênero. Acho que é um congresso, um espaço científico que é muito poroso para esses vários formatos, né? Desde a comunicação científica até esses espaços artísticos, onde a gente pensa uma plataforma que é uma plataforma muito mais aberta, há uma discussão simbólica também das questões. E eu espero que a gente tenha uma linda conversa hoje, né? Também com os outros trabalhos. Eu acho que, de alguma maneira, a gente até uniu esses trabalhos numa só frase, né? E que fala um pouco das nossas filhas, né? O que é que as nossas filhas, né, vão dizer dos nossos... E as filhas são filhas simbólicas, são netas simbólicas, são avós, né? É uma rede que se congrega em torno de uma luta, né, que é uma luta nossa como mulheres, para que a gente ocupe espaços e que a gente tenha voz e vez. Então, acho que a Josefina ela é uma figura icônica dentro da nossa história e eu estou muito contente de trazê-la à tona, né, com a dramaturgia renovada, contemporânea, que faça também pontos com outras mulheres que vieram depois, e que eu, como mulher, como atriz, né, como artista, e também acadêmica, também professora, possa fazer né, uma ponte com essas histórias para que a gente possa levar adiante essas lutas, né? Porque, basicamente, dentro da história do teatro, dentro da história da dramaturgia, essas mulheres foram obscurecidas, foram soterradas por um pensamento patriarcal, né,
artístico, um pensamento patriarcal que atinge a gente em vários níveis. Então, acho que é isso que eu queria falar para vocês nesse momento, agradecer muito ao Fazendo Gênero, né, pela acolhida, pela paciência também de esperar essa gravação, né, que demorou um pouquinho, justamente porque o texto estava se acabando para esse primeiro momento. Agradecer aos meus parceiros, né, a Paulo de Pontes, a Kátia Darre, a Brígida de Miranda, a Tati, essas pessoas que fizeram parte dessa primeira leitura do trabalho. E muito contente de a gente estar aqui hoje. Espero que a gente tenha uma conversa bonita também com o Dai e com as outras pesquisadoras e artistas, que a gente possa fazer uma longa rede e que essa rede tenha eco. É isso. Obrigada. Obrigada, Luciana. Fantástico o trabalho, que nós recomendamos novamente que todos e todes assistam no canal 1. Luciana faz uma incursão, um diálogo com Josefina de 2 séculos, né, Lu? Então, é muito interessante perceber, obviamente, esse distanciamento, né, o anacronismo de algumas questões, mas, ao mesmo tempo, como você, enquanto dramaturga, potencializa a observação de determinadas questões que, basicamente, também não foram alteradas em 2 séculos. Então, é muito, muito interessante, muito importante para discussão sobre a agenda feminista, os espaços das mulheres na sociedade e todas as questões que nos importam aqui neste evento. Simone Schmidt está aqui no YouTube e ela comentou, Lu, que a Valéria Souto-Maior fez o seu doutorado aqui na UFSC, né? Você comentou que ela teve uma incursão pela UFSC, que foi então a tese que ela realizou aqui, sob orientação de Zaide Musar. E creio que o livro, então, O Florete e a Máscara, é o resultado da pesquisa de doutorado. Muito importante, muito bem. Gratíssimo, então. Eu peço a vocês que estão nos assistindo que façam perguntas, coloquem suas questões no chat do YouTube. Nós vamos ouvir as nossas 2 próximas convidadas e depois a gente abre, então, para um bate-papo virtual a partir das questões que vocês colocarem. A nossa convidada de agora é a Marcela Velum, que é cantora, professora de canto, compositora, pesquisadora da voz cantada, mestre em musicologia pela Unirio, possui aperfeiçoamento em voz pelo Centro de Estudos da Voz de São Paulo, com o curso Formação Integrada em Voz, possui especialização em musicoterapia pelo Conservatório Brasileiro de Música, bacharelado em Música Popular Brasileira pela Unirio e licenciatura em Música pela mesma instituição. É cantora e compositora atuante no cenário musical carioca, integra o coletivo de artistas Primavera das Mulheres desde 2016 e o coletivo Essa Mulher, no qual promove mostras e debates com o intuito de divulgar e registrar a produção musical de mulheres na cidade do Rio de Janeiro. Entre estas iniciativas, a mostra Essa Mulher e o Núcleo Carioca do Sonora, Festival Internacional de Compositoras, que é um dos trabalhos que Marcela trouxe para cá. Ela trouxe para o evento La Casita e o mini-doc Mulheres Compondo. Boa noite, Marcela. Obrigada pela sua presença. Boa noite, Daiane. Boa noite todas, todos que estão assistindo, que estão aqui com a gente, o pessoal da equipe do Fazendo Gênero. Agradeço ao convite, fiquei muito feliz, muito honrada. E, bom, eu sou uma mulher mestiça, eu estou encasacada, porque onde eu estou agora está muito frio. Eu não estou no Rio, eu estou na capital, né? Eu estou no interior. Então, estou com um cachecol bem colorido e estou num home studio. Então, tem 2 caixinhas atrás de mim de som e na parede branca tem umas espumas que funcionam para melhorar o som, né, do home studio. Eu estou com o cabelo preso e estou com um casaco branco.
bem gordinho, assim, para ficar quentinho aqui. Bom, quando a Jéssica falou que era para a gente trazer um trabalho, né, para a gente compartilhar um trabalho, e a gente falaria sobre o processo criativo desse trabalho, eu fiquei em dúvida se trazia uma música, né, um material artístico, ou se trazia algo sobre os coletivos, né, que eu faço parte. E acabei trazendo 2 vídeos, um é o La Casita, que é uma canção, uma guarânia, que faz parte do primeiro disco autoral meu, que lancei agora em junho, e o outro é um mini doc, Mulheres Compondo, que foi produzido a partir da minha pesquisa de doutorado, junto também com o coletivo Essa Mulher, que é integrado pela Aline Gonçalves, pela Maria Clara Vale, e na época desse mini-doc também estavam a Ilessi e a Carol Panese. Então, vou explicar um pouquinho, vou começar pela La Casita, né? Pelo processo de criação dessa canção. É muito comum, assim, no meu trabalho de composição, as melodias virem antes, né? Elas às vezes aparecem em sons, às vezes aparecem caminhando, ou quando estou emocionada diante de alguma coisa que vivi ou que assisti, um livro que li, um filme que assisti, ou algum evento que presenciei, algo marcante. E essa melodia ela veio enquanto eu caminhava, e eu fiquei um bom tempo assim pensando que tema que entraria ali, né? Que história seria trazida, né? A partir da letra. E um dia eu tava lendo alguns contos das mulheres que correm com os lobos, um livro, né? Clássico da Clarice Pinkola Stace, e estava com um conto da velha sábia na minha cabeça. Estava visitando uma amiga, uma irmã muito querida, Maria Souto, e também a Natália, uma amiga, companheira de um amigo, assim, de longa data. Então, eu estava assim com essa presença forte delas ali, e pessoas que eu não via há algum tempo. A gente estava passando o Réveillon juntas. E eu acordei no primeiro dia, se não me engano, de 2016, 1º de janeiro de 2016. Falei, hoje eu vou fazer uma letra, assim, o dia amanhecia, assim, um silêncio, era um lugar super bonito, né, no mato, assim. E eu estava com esse conto na cabeça, essas amigas queridas perto de mim, e eu acabei trazendo um pouco desse cenário do conto da velha sábia, com o cenário daquele lugar que eu estava, e dessa questão da mulher, né? Dessa redescoberta do poder feminino, do sagrado feminino, que é o que é trazido, né, através desse conto. Eu vou falar rapidamente o que é o conto da velha sábia. Então, estava essa velha sábia caminhando e ela recolhia ossos de lobas e guardando tudo dentro de um saco que ela carregava nas costas. E, bom, num determinado momento, ela começa a cantar bem baixinho e aqueles ossos que estão no saco começam a ganhar vida e eles vão se reunindo novamente, e quanto mais forte ela canta, mais aqueles pedaços, aqueles restos das lobas vão se reconstituindo e aparece pele, aparece músculo, aparece pelo, até que elas saem correndo, né, com vida novamente. Então, o conto fala um pouco desse resgate, né, da sabedoria feminina, da mulher selvagem, do encontro dessa conexão com o poder de criação, com a manifestação desse poder. E eu tentei trazer um pouco disso na música, né, de uma forma mais divertida, assim, né, misturando também com esse sentimento assim da irmandade, né, que estava presente nas minhas amigas. E bom, e agora falando um pouco sobre o mini-doc, esse mini-doc ele foi produzido em 2017 e foi o primeiro ano de produção do coletivo Essa Mulher, do Sonora,
que é, na verdade, uma rede de compositoras internacional. São mais de 15 países envolvidos atualmente, e estava num crescendo, assim, claro que com a pandemia, a coisa que já era um pouco complicada acabou paralisando um pouco, então a gente não entraram muitas cidades a partir de 2020, mas estava num crescendo desde 2016, que foi o primeiro ano desse Sonora, né, desse movimento. E em 2017, que foi o primeiro ano de produção do coletivo Essa Mulher, a gente reuniu 47 compositoras em 18 dias de festival na cidade do Rio de Janeiro, né? Então foi um movimento muito grande, assim, foi muito impactante, tanto para a gente que estava produzindo, né, do coletivo, quanto para as mulheres compositoras que estavam participando. Nós vimos, por exemplo, colegas que tinham 30 anos de carreira como cantoras, né, como artistas, que nunca tinham feito um show autoral, era a primeira vez que elas estavam fazendo. Nesse ano tiveram 2 casos, assim, outras compositoras que estavam iniciando carreira, também fazendo seu primeiro show autoral. E foi assim, um movimento muito bonito, muito forte para a gente. E foi muito bacana, porque logo nesse primeiro ano de produção do coletivo, nós conseguimos um apoio para fazer o registro de todos os shows, conseguindo então fazer contribuir com um acervo, né, para esse movimento que a gente começou a construir. E como eu já tinha acabado de começar o meu doutorado na Unirio, que é justamente sobre 3 coletivos de compositores, que é o Essa Mulher, esse que eu estou falando, o Sonora, no Rio de Janeiro, que inclui compositores que estão fora do coletivo Essa Mulher, né, mas que participam com a gente nesse movimento, e a Primavera das Mulheres, que integra compositoras, instrumentistas, atrizes, videomakers, dançarinas, ao todo são cerca de 40 artistas, mas que atuam a cada momento, de acordo com a disponibilidade de cada uma, né? Então, a minha pesquisa sobre esses 3 coletivos, eu quis aproveitar que estava sendo feito o registro dos shows e combinei com o Duda, que foi a pessoa que fez a edição desse vídeo maravilhoso, da gente registrar também algumas perguntas que eu queria fazer para a pesquisa. E foi muito incrível, porque a gente tinha combinado com ele que seriam entregues 5 teasers, né? Um de cada semana do festival e mais um teaser final, englobando o que aconteceu de uma forma geral nesse ano. E ele veio com um presente para a gente, que foi esse mini documentário, que foi feita a edição das entrevistas que foram feitas brevemente após os shows. E foi muito bonito, porque elas trouxeram... eu fiz algumas perguntas sobre como que era o processo de criação, o que motivava a composição, que tipo de desafios elas encontravam, né, em se assumirem compositoras, também como elas viam, né, o Sonora, esse movimento que estava sendo realizado por tantas mulheres no Brasil e no mundo. Então, ele reuniu tudo nesse mini-doc, que dura cerca de 9 minutos, e que resume assim um pouco, traz, acho que, um pouco de como foi importante para todas esse movimento, de como ainda é importante, e fica registrado também, né, essa vivência do desafio de se assumir como compositora, né, assim como a Luciana trouxe para a gente, falando no campo do teatro, das artes cênicas, na música também não é diferente. Então, é um desafio, né, muitas compositoras são invisibilizadas, por exemplo, quando a gente faz uma brincadeira, né? Me diga 10 nomes de compositores que você conhece, até os anos 2000, assim, né? A maioria das pessoas vai ter dificuldade em reunir 10 nomes de compositores, né? Então, a gente vê principalmente a partir dessa virada, né, do século, assim, um movimento muito grande
de mulheres se assumindo como compositoras, e é muito comum, eu vi, né, estou vendo a partir da minha pesquisa e também conversando com outras amigas que fazem parte da rede sonora do Festival Internacional de Compositoras, que é muito comum essa narrativa da vergonha, né, em se assumirem compositoras, que desconfiam da qualidade dos seus trabalhos, ou então que encontram muitos desafios, muitas dificuldades em realizar, em colocar a música no mundo, né, em fazer ela existir, enfim. Então, esse trabalho do Sonora e do trabalho dos coletivos, de uma forma geral, né, de mulheres na música, eu vejo assim, como um ponto de mudança assim, muito profundo, assim, muito forte no cenário musical. Hoje a gente vê, né, centenas, né, de compositoras. É difícil até de trazer, porque extrapola todas as nossas mãos reunidas. Só no Rio de Janeiro, nesse movimento, nesse trabalho que nós realizamos, a partir do coletivo Essa Mulher, a gente já conseguiu reunir 82 compositoras, né, que estão atuantes aqui na cidade do Rio. Então, eu acho que é um trabalho muito importante esse de dar voz à composição feminina, às narrativas de mulheres, que são também, é um campo de poder também, né? Que narrativas nós trazemos, né? O que nós fazemos ecoar por aí nas casas, né? Em quem está escutando música, ainda mais hoje que se facilitou, né, o acesso à produção de músicas, de gravação. Então, a gente está aproveitando essa mudança, né, tecnológica também, para espalhar nossas músicas, nossas narrativas e o que a gente acha importante e relevante trazer para o mundo, né, como debate também. E, bom, então agradeço a todas, todos e todos que estão aqui participando e passo a minha fala para Paula. Muito obrigada, gente. Obrigada, Marcela. Que trabalhos potentes que a gente acompanha hoje aqui do teatro, a música, né, com pautas que se aproximam, que se tocam em alguns pontos, apesar das áreas serem, né, das linguagens serem distintas, mas as questões políticas, sociais e econômicas que estão imbricadas no fazer estético também, elas dialogam muito, né, nesse campo de atuação das mulheres, no campo artístico, que é o nosso ponto de convergência hoje aqui. Muito interessante encontrar esses pontos de ligação entre os trabalhos. E do teatro fomos para a música, e da música agora nós vamos para uma gigante na luta, uma artivista, que é a Paula Batista, nossa terceira convidada dessa roda de conversa. A Paula Batista é pernalta, porque trabalha com perna de pau, integrante de blocos de carnaval do Rio de Janeiro, articuladora da coletiva nacional Gigantes na Luta, composta por mulheres pernaltas, fisioterapeuta, mestranda em teatro pela UDESC, pesquisadora de carnaval e suas intersecções e interações com as marchas, passeatas e atos políticos nas ruas, tendo como foco as imagens políticas. É ativista e acredita na arte como ferramenta de transformação social. Bem-vinda, Paula. Boa noite. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite a todas. Paula. Agora sim. Boa noite a todas, todes e todos. Eu sou uma mulher de pele clara, estou com um lenço verde no pescoço da Frente pela Legalização do Aborto, vestida de preto, com óculos de cor avermelhada, cabelos castanhos, um pouco abaixo do ombro, atrás de mim uma luz e uma janela.
Quero começar agradecendo o convite do Fazendo Gênero para compor esse espaço. Esses espaços de conversa entre mulheres, eles são extremamente valiosos, enriquecem os nossos trabalhos, enriquecem as nossas pesquisas e as nossas existências quanto mulheres. Como diz parte da música do vídeo que eu coloquei, que eu disponibilizei para a gente se basear para essa conversa, eu sozinha ando bem, mas com vocês eu ando muito melhor. E é sobre isso que eu quero contar para vocês essa noite. Eu faço a articulação da coletiva Gigantes na Luta. É uma coletiva de mulheres que andam em pernas de pau. E nós brincamos, né? Chamamos de pernalta, perna alta, que é aquela ou aquele que anda sobre as pernas de pau. Essa coletiva feminista de mulheres tem mulheres pernaltas do Rio Grande do Sul até o Tocantins, passando por Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Bahia, Espírito Santo. Devo ter esquecido algum lugar, mas são vários estados. Nós nos unimos pela potência da linguagem artística e usamos a perna de pau como ferramenta de empoderamento feminista e como elo de ligação entre a gente e com o mundo. A Gigantes na Luta é uma coletiva que nasce da estética, da energia e do caráter transgressor do Carnaval de Rua. Ela nasce no Rio de Janeiro, da união de mulheres que compunham e ainda compõem os blocos de rua do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro e agora em muitas outras cidades, as pernas de pau são elemento frequente nos blocos de rua. E dessa energia carnavalesca surge a necessidade de estar com os nossos corpos agigantados e apaixonados em outros espaços, para além do espaço do carnaval. Nós já temos o hábito de estar na perna no carnaval, estar na perna de pau no carnaval e usar os nossos corpos como linguagem política, os nossos corpos para visibilizar as nossas pautas, os nossos desejos e ser vista de outra forma e também enxergar de outra forma. Nessa energia, a gente se juntou e decidimos, a princípio, compor uma primeira marcha, que é a marcha feminista do 8M no Rio de Janeiro, ainda sem o entendimento de que éramos uma coletiva. Participamos dessa marcha, que foi em 2017, com a nossa frase, que hoje é uma marca das Gigantes na Luta pelo Brasil afora, juntas somos gigantes. Depois dessa marcha, através de vários processos de conversa e com o crescimento do carnaval com pernaltas pelo Brasil, nós entendemos que somos um coletivo, e é um coletivo de participação aberta. O que eu quero dizer com isso? Para você estar nesse coletivo, basta você ser mulher e usar a sua perna de pau como ferramenta. Passamos também a construir os espaços de manifestação política nas ruas, e dessa construção a gente extrapolou o limite das marchas feitas somente por mulheres. Hoje a gente constrói outras marchas e participamos de outras marchas políticas, outros lados, de lutas sindicais, de lutas trabalhistas, de diversas lutas. A nossa arte é feita na rua, é na rua que a gente faz a nossa conexão, sempre sobre as pernas de pau, e a gente busca sempre manter, né, como eu mostrei ali no vídeo, essa conexão nacional, e saber que do Tocantins até o Rio Grande do Sul, quando você está sobre uma perna de pau, tem uma outra mulher conectada com você. Esteja ela no ato, na cidade dela, ou em casa. Porque ser gigante na luta não é ser somente a pernalta que está no ato. Ser gigante na luta é apoiar a companheira a estar nesse espaço público, muitas vezes negado aos corpos femininos, assim como a outros corpos. Os corpos das mulheres, eles durante um tempo foram e ainda são um pouco vistos como os corpos que têm que se limitar ao espaço privado, corpos que
vistos como incapazes, inapropriados para ocupar o espaço público, e as Gigantes na Luta são uma representação artística do quanto as mulheres são capazes de ocupar esses espaços em conexão com outras mulheres, construindo politicamente a sua existência na rua através dessas conexões, utilizando do nosso transbordo de paixão, utilizando dessa energia artística, essa energia de amor para nos conectar e para ser vista e para deixar ser visto também as pautas que nós defendemos. No vídeo, eu coloquei alguns recortes de algumas dessas ações, né? Então, a gente tem a Marcha do 29M, que aconteceu este ano. Temos também o último 8M presencial do Rio de Janeiro, foi no dia 9 de março de 2020. Em 2021, nós participamos do 8M através de uma marcha virtual, e devido à pandemia, nós, como Gigantes na Luta, estamos cada vez mais ocupando esses espaços virtuais, ocupando essa rua virtual, sempre com saudade da rua presencial, ocupando a rua presencial com bastante cautela, mas ainda sem o número de gigantes que nós normalmente costumamos estar nas ruas. A Gigantes na Luta é uma grupa de mulheres que engloba mulheres que ocupam as mais diversas posições na sociedade, da dona de casa, a professora, a artista profissional, a mãe, a homossexual, a trans, várias formas de existência configuram a coletiva Gigantes na Luta. O que nos une é o desejo e a vontade de estar na rua com o nosso corpo, exibindo a nossa capacidade de discussão política. Para nós é sempre bastante importante participar dos espaços de construção política com a nossa imagem durante o momento das manifestações, das passeatas, mas também nas discussões que levam a esses fazeres na rua. Estar junta é sempre a nossa prioridade, seja em casa, dando apoio a uma gigante que vai ao ato, seja no ato, recebendo a energia das pessoas. É isso. Boa noite, obrigada. Eu espero que a gente tenha uma ótima conversa, que a gente possa entrelaçar e estar juntas nessa noite, somando bastante para as nossas pesquisas e para as nossas existências como mulheres. Obrigada, Paula. Deixa eu guardar a entrada da minha imagem. Aí, estamos compondo a roda virtual agora com todas. Paula, venha também para a nossa roda. Aí, muito bem. Gratíssima, queridas Luciana, Marcela e Paula, pelas apresentações, pelas falas breves sobre esses trabalhos fantásticos que estão disponíveis para a gente assistir durante todo o Fazendo Gênero no Canal 1. Eu estou acompanhando aqui o chat do YouTube para ver se alguém traz alguma pergunta, alguma questão. Por enquanto não houve nenhuma questão, mas eu já tenho várias. E talvez vocês também tenham, né, questões para colocar umas para as outras. Eu vou começar perguntando para a Lu essa questão que me chamou a atenção, né? Chama atenção esse distanciamento de 2 séculos entre Josefina e Luciana Lira.
E como eu queria saber como foi revisitar essa obra pensando no nosso Brasil de 2021, com tantas questões simbólicas e pragmáticas que unem aquelas discussões que Josefina trouxe no voto feminino, as discussões que tu apresentas agora na tua dramaturgia. Então, queria que tu comentasse um pouquinho sobre essas relações anacrônicas, mas às vezes extemporâneas, né? Porque a gente vê que elas permanecem. Na verdade, assim, eu sinto que trazer... Eu acho que é uma abordagem um pouco da história de maneira benjaminiana, né? Pensando que passado e presente eles estão meio articulados num tempo só, né? Também aproveito para agradecer as experiências benjaminianas que a Fátima Lima nos traz sempre, mas eu acho que esse texto ele traz um pouco essa perspectiva, né? Que quisera nós, na verdade, que essas questões que a Josefina levantou, né, no século XIX não tivessem à tona agora, né? Mas, na real, o que acontece é que realmente tem essa revisitação, né, dessas questões no momento de hoje e acaba colocando a Josefina como uma figura icônica para o tempo de hoje mesmo, né? Para a gente refletir em que medida também as mulheres estão no front, estão expondo suas falas, né? Porque eu acho que é o que ela fazia, né, no século XIX. E não só isso, né? Mas também como é que essas vozes elas são escutadas, e não só escutadas, mas a partir dessa escuta também há uma reverberação e uma transformação, né, desses aspectos todos sociais e políticos. Então, eu acho muito interessante assim, ela ter optado pela comédia, e eu quis também continuar nesse tom, né, porque eu também poderia pegar essa história dela e revisitar de uma maneira um pouco mais dramática, né, nesse tempo, mas eu quis manter o tom que ela enfatiza dentro da história dela, porque eu acho que ela usa realmente essa sátira do tempo dela, né? E que eu acho que também a gente está carecendo no momento de hoje, né? Porque eu acho que porque é uma sátira bem profunda, né? Ela vai ali no ponto, né, nevrálgico das questões, e a gente hoje tem tido um approach cômico, né, das questões que a gente tem sentido hoje no momento que a gente está vivendo, e também o momento que a gente está vivendo não tem nada muito cômico, né? A gente está vivendo uma multidão de pessoas mortas, e como é que olhar isso, né, de maneira cômica? Então a sátira ela fica num lugar quase que você fica pedindo licença um pouco para rir, né? E eu acho que, na real, assim, manter esse tom também é um ato de resistência também, né? De que a gente precisa também olhar para essas questões de maneira a tentar mudar, né, o registro, né, dessas histórias também, né? E eu acho que eu quis fazer um pouco isso, manter esse tom, né? Lembrando também que a peça O Voto Feminino ela foi montada, né? Ela foi montada naquela época. Recentemente, a professora Brígida de Miranda, inclusive, fez uma experiência com alunos da UDESC mesmo, né? No PPGT não, dentro da graduação, remontou, né, o voto feminino. E é interessante, né, porque esse tipo de dramaturgia, a tendência que a gente tem é de colocar isso como um passado, né? Não, vamos montar aquilo aconteceu naquele tempo e tal. E a gente olhando o tempo de hoje, né, com essa situação que beira a uma comicidade, é tão trágico, cômico, né, essa ideia de mudar o voto, né, de que esse voto vai deixar de ser digital, eletrônico, para um voto que seja, né, quase que a gente voltar nesse tempo, né, nesse século XIX, daqui um pouco, se a gente não cuida, é capaz de ter uma restrição ao ponto de dizer determinadas pessoas votam e outras não, né? Porque a gente também enfrentou uma questão muito forte em relação a essa questão do poder, né? Quando a gente tem uma presidenta eleita, né, democraticamente eleita, e de alguma maneira, e vai sendo golpeada, né,
ao longo do período de gestão dela, até que tem um golpe final, né, em 2016, né? E 16, né? Isso. E aí, é porque os tempos já estão misturados para mim, assim, mas em 2016 ela tem esse golpe final, e é exatamente tirar essa mulher de um posto, né, o mais alto posto do Brasil, e que era um posto que a Josefina Alves de Azevedo já estava falando ali, né? A gente tinha uma menina, né, uma figura dentro do voto feminino, tem essa figura central, a menininha, né, que é se a gente for para a tipologia do circo-teatro, que é o estudo dos fofos, tem ali uma ingênua que, meu Deus, será que eu vou... E de repente ela começa a se imbuir de uma força, dizer, não, talvez eu seja uma política, né? E a mãe reforça, diz, você vai ter que ser, você pode ser, né? E é isso, eu acho que a gente construiu um Brasil que é recente, onde essas mulheres foram tomando espaços, né? Tomando, quando eu digo tomando, é exatamente tomando, né? Porque esses espaços foram tomados da gente e a gente foi recuperando um pouco espaços, né? Para que a gente pudesse colocar as nossas vozes aí para serem escutadas. E na peça, né? A peça também trabalha um pouco nessa perspectiva dessa rede entre mulheres, entre mãe, filha, contra esse patriarca, né, da família, para que, não, eu vou construir essa mulher política também, né? E na peça que eu faço, no caso que eu vou revisitar o voto feminino, eu também coloco aí essa menina, né, essa atriz que está em crise e tal, é uma Berta Lutz, entendeu? É uma figura que está ali e que também vai ser uma futura militante, uma futura ativista dos direitos das mulheres. Então, vou criando esse jogo de tempos. Como eu falei antes, a peça não está totalmente acabada, né? Ela tem uma primeira versão, eu acho que essa primeira experiência que a gente fez de leitura dramática é uma primeira versão, né, do texto. Então, é um primeiro momento onde a gente vai lançar esses personagens e essa brincadeira com os tempos também, né? A gente tem o século XIX, e aí a gente já tem a Berta Lutz no século XX, e já tem a Luciana Lira, junto com a Kátia, junto com a Brisa, que estão no século XXI, né? Pensando esse tempo nosso, né? Essas artistas que estão se revisitando, esses ativistas que estão se revisitando, né? São personagens que são reais. A gente está falando de uma Josefina, mas essa Josefina existiu, né? Não é uma mulher que a gente inventou. Essa mulher existiu, essa mulher está na história, né? Assim como a Berta também está na história, né? E essas figuras estão aí. E é interessante porque eu jogo um pouco nesse método teatro, porque a figura masculina é um personagem, é o personagem da Josefina, né? Que é o Anastácio. Então, não é uma figura que existiu, mas é uma figura que está aí também, né? Esses patriarcas, e porque essa situação que a gente está vivendo desse desgoverno, essa figura que está aí nos regendo agora, ele beira esse é um personagem, né? É um lugar que está é um lugar tão quase real que a gente está vivendo, né? Que beira um processo de teatralização, mas ao mesmo tempo é muito real. Então esse jogo entre realidade e ficção, eu acho que é bem interessante da gente pensar, que eu acho que o texto vai trazer. E, logicamente, quando a gente está pensando em realidade e ficção, em alguma medida a gente está jogando com tempos, né? Que eu acho que a pergunta da Dai fala um pouco dessa ideia desse jogo entre tempos, de mostrar aí que esse século XIX está aí vigorando, ainda está aqui com a gente, né? E que a gente tem que estar muito atenado. E eu acho que o teatro também tem essa função de lembrar a gente, né? De lembrar, opa, olha, não passou, olha, essa mulher estava falando sobre voto feminino naquela época, sobre a presença da mulher no poder. E a gente tem, em 2016, não pouco tempo, esse processo todo que vai gerar o que está gerando hoje, né? Porque tudo começou ali e antes dali, né? Mas esse golpe, né? Sucessivos golpes, né? Para a democracia brasileira, e que eu acho que a Josefina vai refletir com a gente, assim. Não sei se respondi exatamente, mas eu acho que é um pouco esse jogo que eu estou tentando fazer, na verdade, né? E estou também tentando fazer isso de forma cômica, que para mim é um desafio louco, assim, né?
apesar de ser uma atriz que tem uma verve cômica também forte e tudo mais, mas é difícil rir, né? No ano passado, quando eu pensei, nossa, fazendo gênero vai rolar, e vai rolar online, eu acho que eu não vou terminar essa peça, assim, para fazer isso, né? Porque eu não estou com vontade de fazer essa peça, né? E aí, quando, não vai ter o Fazendo Gênero, vai ser o ano que vem, eu digo, vamos ver se eu tomo um fôlego aqui, para ver se eu encontro algum sentido para terminar, pelo menos, essa primeira versão e dividir com as pessoas e fazer ecoar a voz de Josefina aqui com a gente. Mas é isso, e aí aconteceu. Que bom. Muito bom. E a comédia tem, principalmente nesse contexto que a gente vive, esse potencial muito aguçado de crítica social e política, porque o que nós vivemos no Brasil atualmente já é tão próximo à distopia, né? Uma distopia social enquanto linguagem artística, estética mesmo, que acho que a escolha pela sátira, pela verve cômica para essa obra, Lu, foi fundamental para nos fazer olhar para a realidade, né? Essas realidades que coexistem, apesar dos distintos tempos ficcionais e reais que tu abordas na dramaturgia, mas principalmente olhar para as questões que estão sendo colocadas e como essas questões se aproximam de nós, né? Enquanto mulheres, obviamente, mas também homens, pessoas cis, pessoas trans, pessoas brancas, pessoas negras, como as questões sociais e políticas estão ali colocadas e conseguir perceber essas relações de um modo tão profundo como a comédia permite, não é mesmo? A Jéssica Linde Souza enviou uma pergunta para Paula. Paula, Jéssica te pergunta o seguinte: como vocês lidam com as interseccionalidades, com as relações raciais na cena do carnaval? É uma questão para a coletiva Gigantes na Luta, essa? Pensando que, para além do domínio masculino, há também a apropriação branca nesses espaços que, no Brasil, são originalmente de cultura negra e periférica. Boa noite. Acho que eu vou precisar dividir essa pergunta em 2 momentos de resposta. Primeiro, a Gigantes na Luta é uma coletiva que nasce do carnaval, né? Ela nasce através da estética do carnaval, mas nós não somos um grupo do carnaval. Nós somos muitas do carnaval, mas também temos muitas pernaltas, inclusive do teatro, sem muita ação no carnaval, pernaltas do circo, sem muita ação do carnaval, mas a gente nasce da estética, da energia do carnaval. Sobre o carnaval, né? Eu vou falar especificamente do carnaval que eu construo, que eu participo, e aí eu vou falar como Paula, né? Não como a articuladora da Gigantes na Luta. Essa questão é uma questão bem recorrente na nossa existência quanto pernalta no carnaval, porque a perna de pau ela atinge uma amplitude de visibilidade que alguns outros acontecimentos dentro do bloco não atingem. Então, cada bloco tem tentado lidar com isso de uma forma, né? No Rio de Janeiro, esse movimento ele nasceu muito branco, e a perna de pau ela virou um brinquedo caro, para o meu ponto de vista. E isso preocupou muitas pessoas que fazem o carnaval e também motivou muito as Gigantes na Luta a existirem enquanto coletivo. E dentro dos blocos existem algumas medidas, e aí eu teria que falar de muitos blocos para tentar lidar com essa situação, né? Então, há blocos que fazem cota, eu particularmente acho cota uma medida interessante, mas acho que é uma medida emergencial para uma instituição que está doente. Eu penso que um bloco, talvez, ele tenha que ir além dessa situação da cota, que é um número limitado. Eu acho que o bloco tem que construir junto. Mas aí seria um diálogo enorme sobre isso, sabe?
O que é que está acontecendo com esse teu fazer bloco que está tornando o teu abre-alas extremamente branco? Mas existem movimentos, sim, nesse sentido. Dentro das Gigantes na Luta, que nasce desse carnaval nas alturas, que é um carnaval que estava se configurando muito branco, nós nos preocupamos muito com isso, com o preço da perna de pau, com o preço para aprender a andar de perna de pau, e com essa energia nós nos organizamos para dar oficinas em lugares mais afastados do fazer tradicional, mas tradicional não é bem a palavra, mas do fazer corriqueiro, rotineiro desse tipo de bloco, que contém pernalta, que hoje no Rio de Janeiro chega a mais de 1.000 blocos com pernas de pau. Em outros estados, então, a gente não consegue nem mensurar. E eles acontecem, esses blocos, eles normalmente acontecem na região central do Rio de Janeiro e na região da Zona Sul, que é uma região mais abastecida financeiramente. Então, o que nós, como gigantes, fizemos e vamos voltar a fazer assim que for possível, estar na rua de forma segura. Nós nos organizamos para dar oficina em comunidade. A primeira oficina que nós damos, né, foi em parceria com o Litilage, que é um grupo de pessoas que faz saraus artísticos. Fizemos a primeira oficina na comunidade do Jacarezinho, fizemos oficina no Vidigal, em Realengo, em Caxias, no Manguinhos, que são todos lugares periféricos do Rio de Janeiro. E o nosso intuito, quando a gente vai para esses lugares mais periféricos, como Gigantes na Luta, é levar a perna de pau como brinquedo de empoderamento político democratizado. Então, ele tem que ser brincado e não virar somente um produto, que é um movimento que acontece como muitos outros movimentos culturais. Dessa questão, dessa energia de fazer oficina nas comunidades, nós já temos Gigantes na Luta que aprenderam a andar de perna de pau e integram a coletiva através das nossas oficinas, e são mulheres negras, porque a região periférica do Rio de Janeiro, aqui em Floripa, eu ainda não conhecia, mas a região periférica do Rio de Janeiro é negra. Então, quando a gente vai para essas oficinas, o que a gente lida são com as mulheres negras. E a outra questão... Oi? A outra questão que eu gostaria de colocar é sobre a nossa relação, né? Ela não perguntou isso, mas eu acho que talvez seja interessante contar. A nossa relação dentro das marchas com os coletivos de mulheres negras é uma relação sempre que tem que ser conversada, porque hoje as Gigantes na Luta de todo o país, elas ainda são majoritariamente brancas. Isso é uma grande preocupação para a gente, porque nós queremos dar o máximo possível. E, por enquanto, nós estamos estacionadas com a nossa pluralidade. Já temos mulheres trans, temos mulheres negras, mulheres com os corpos mais diversos, mas ainda não chegamos ao ponto de pluralidade que nós queremos. Então, quando nós estamos numa marcha, a gente busca primeiro conversar antes, né? E normalmente quem faz esse papel de articulação é a articuladora de cada estado. Tem uma articuladora aqui em Santa Catarina, tem uma articuladora no Distrito Federal, tem uma articuladora no Tocantins. Cada estado tem a sua articuladora. A articuladora, ela, no chão, antes de subir na perna, ela busca entender aquele espaço, quais são os grupos que estão ali. Depois que ela sobe, ela ainda continua com essa função, e a gente negocia esse espaço para que nossa aparição, com mais de 2,20 metros de altura, 2,5 metros, dependendo da disposição da pernalta, para que essa aparição não ofusque outras aparições. E, em geral, a gente se relaciona muito bem com esses coletivos. No Ele Não, de 2018, o primeiro Ele Não, né? Eu estava no Rio de Janeiro, o primeiro Ele Não foi um primeiro Ele Não de muita atenção, muito medo do que poderia acontecer com nossos corpos, porque nem todas nós somos atletas ou circenses na perna de pau, nós somos só mulheres que queremos usar da ferramenta artística para fazer conexão com outras mulheres e dar visibilidade
à nossa existência política, nós ficamos muito apertadas, né? E aí a gente tinha um coletivo de mulheres negras à nossa frente e nós tivemos uma relação muito afetuosa e respeitosa com o protagonismo delas e elas, esse coletivo especificamente, infelizmente, eu esqueci o nome, com a nossa segurança. E, em geral, a gente negocia o espaço público, como eu acho que tem que ser sempre, né? Como a minha existência pode afetar uma outra existência? Será que eu, tão grande, tão alta, não vou tirar a visibilidade de uma outra companheira que está na manifestação comigo? Então, as gigantes que sobem na perna nos atos, elas sempre têm que ter isso em mente. E tem dado certo. Muito bem, Paula, obrigada. Tu já respondesse uma questão que eu ia fazer também, que era sobre esse aspecto formativo, né, que a gente, como artista, também traz nas nossas atuações, né, como artistas, professoras. Então, que bacana que tu já contextualizasse esse aspecto também de inserção e interação com as comunidades, né, de novas mulheres que passam a integrar essa grande coletiva também, em vários estados, a partir dessas oficinas e de todas essas preocupações que tu pontuaste, né, para que todas possam ser de fato incluídas nesse processo. Obrigada. A Jéssica Lins de Souza colocou uma pergunta também para a Marcela. Então, vou fazer a pergunta da Jéssica para a Marcela e depois vou fazer uma pergunta e algumas considerações da Ramayana Lira para todas, tá bem? Daí vocês depois fiquem à vontade para falar. Jéssica Lins de Souza pergunta, Marcela, ela diz que ela tem um questionamento semelhante para você, né? Ela que trouxe esse questionamento sobre a interseccionalidade e a relação com os coletivos de mulheres negras para Paula. Como pensar, em particular, na invisibilidade, entre parênteses, né? Então, esse jogo entre invisibilidade e visibilidade, de mulheres negras compositoras? Obrigada pela pergunta, Jéssica. Bom, lá no coletivo, em relação ao Sonora, né, o Festival Internacional de Compositoras na cidade do Rio de Janeiro, que é onde a gente promove esse evento, em 2017, que foi o primeiro ano que a gente promoveu, a gente abriu uma chamada. Então, as pessoas interessadas em participar se inscreviam, né? E a gente, a partir dos lugares que a gente conseguiu fazer uma articulação, a gente via qual o total de mulheres que a gente poderia abarcar, né, trazer para o festival, e também a partir das inscrições. Nesse primeiro ano, como a gente não tinha pensado na questão da representatividade, como a gente poderia chamar mais mulheres negras, porque acabou que, pelo que a gente percebeu, ficou muito limitado à nossa rede, né, de pessoas que a gente conhecia. Era o primeiro ano que a gente estava fazendo. Então, a gente não conseguiu uma representatividade como a gente gostaria de trazer, né? Já no segundo ano, que foi 2018, a gente mudou o método, a gente resolveu fazer convites. E, a partir daí, a gente conseguiu manter um equilíbrio, né, de representatividade de mulheres, tanto em relação à raça, etnia, quanto também em relação à faixa etária, né? Em 2019, que foi o último ano que a gente promoveu, em 2020 a gente acabou não conseguindo se articular para realizar, a gente abriu a chamada, mas também a gente tinha pensado assim, fazer 50% a partir da chamada e 50% convite, para poder manter essa questão da representatividade, né, e da presença das mulheres negras. E, para nossa surpresa, foi uma feliz surpresa, a gente conseguiu manter a presença das mulheres negras a partir das chamadas, muita gente que a gente não conhecia, muitos trabalhos que não conhecíamos, e conseguimos trazer quase todas as pessoas que se inscreveram. Então, se vocês entrarem no canal do YouTube do Coletivo Essa Mulher, tem uma logo que são umas cordas e vários dedinhos assim. Vocês podem ver nos teasers lá alguns trabalhos e podem até, enfim, passar a conhecer essas compositoras, né? É um bom espaço assim para conhecer os trabalhos mesmo, assim, um pouquinho de cada uma, e se interessando mais, aí podem buscar no YouTube, eu acho que vão encontrar facilmente.
Muito bem. Nós temos agora uma série de perguntas, eu vou lançar para a roda, para vocês pegarem as perguntas, as questões que mais lhes tocarem, para poder responder. Então, deixa eu voltar aqui. A Ramayana Lira fez alguns comentários e algumas perguntas. Ela comentou assim, uma questão para todas. O pensamento ocidental tem dificuldade em lidar com a voz, que é comumente relacionada ao corpo, enquanto a escrita aparece como algo neutro e universal, entre aspas. Então, como vocês veem a importância de considerarmos a singularidade da voz diante dessa pretensa universalidade? A arte parece ser muito importante nesse trabalho de revocalização, né? O mesmo pode ser dito do corpo e da sua presença. Então, essas são as considerações e a questão que a Ramayana colocou para todas, para quem quiser responder. Aí a Alessandra Brandão disse o seguinte, queria que, se possível, falassem sobre um chamamento para a voz coletiva. Como pensam a possibilidade de criarmos uma política de alianças através da voz, da expressão de uma forma de resistência em conjunto, ainda que sejam vozes atravessadas de diferenças, claro. A Simone Schmidt fez uma colocação aqui para a Marcela, especificamente disse que a Marcela relatou uma profunda relação da sua música com os afetos em sua experiência pessoal. E aí ela pergunta, Marcela, como você vê o lugar das afetividades no trabalho criativo? E se você considera que o feminismo pode nos ajudar a propor novas formas de compreender essa relação entre autoria, criação e afetos. São essas as questões, acho. Se eu esqueci de alguma, se me passou aqui, por favor, me avise. Com vocês, queridas. Posso falar, então, sobre a primeira pergunta. É interessante ela ter trazido isso, porque na música, até a professora Regina Machado, da Unicamp, ela escreveu a tese dela, se não me engano, em 2012. Ela, enfim, defendeu, e ela fala sobre isso também, né? Como que nos trabalhos, pelo menos na música, tende-se a falar muito sobre a canção, né? A canção popular, mas muito pouco sobre o canto popular, né? Exatamente sobre o que transmite a canção, né? Sobre esse instrumento, né? E ela faz uma proposta de análise a partir também do trabalho do Luiz Tati. E eu, no meu trabalho, estou também buscando formas de analisar os cantos das compositoras, né? E é muito interessante, tem uma canção que eu analiso, que é a Dama de Espadas, uma parceria da Ilessi com a Yara Ferreira. A Yara Ferreira, que é uma super letrista do Sul, eu não lembro exatamente a cidade, mas ela morou alguns anos no Rio e acabou fazendo essa música com a Ilessi, e é um blues. E é muito interessante, porque nenhuma das duas escutava blues, eram assim, né? Enfim, eram grandes conhecedoras do gênero. A Yara fez a letra pensando a partir de um bolero, em resposta a um bolero que geralmente fala assim, traz como temas assim um amor romântico, né, dor de cotovelo, uma coisa sofrida. E a Ilessi, quando vê aquela letra, ela disse que foi muito rápido assim, começou a vir uma melodia assim muito rápido. Primeiro assim, uma ideia de um violão muito rascante, né? E depois veio a melodia e era um blues, mas não era um blues tradicional, era um blues meio jazzístico, assim, com uns caminhos um pouco diferentes, um caminho harmônico diferente. E veio muito, junto com o violão rascante, a forma de emissão da voz, né? Elissi é uma cantora com uma voz muito potente, uma cantora negra, compositora também, e também a partir desse movimento do sonoro, também começou a se assumir como instrumentista, enfim, se acompanhando nas canções dela. E aí veio uma voz também muito rascante, assim. E eu perguntei para ela, de onde veio essa forma de interpretar? Por que você interpreta esse blues desse jeito e tal?
E ela fala que ela não ouvia muito blues, mas que ela tinha uma memória, assim, a partir da pergunta que eu fiz para ela, que ela foi se dar conta disso, que ela não tinha pensado sobre isso quando ela fez a canção, a melodia, né? Nem como ela foi cantando, mas que veio isso, assim, de um jeito forte, assim, de cantar e ao mesmo tempo irônico, né? E como que aparece essa ironia na voz enquanto ela canta. Então, veio esse diálogo com as compositoras do blues, que eram também feministas, né? Assim como a Luciana trouxe nesse trabalho dela, também as feministas eram... desculpa, as compositoras do blues foram pioneiras, então elas traziam temas como o amor lésbico, né? O homoafetivo de mulheres, como mulheres que eram detentoras da sua sexualidade, que se assumiam a sexualidade delas de uma forma que na época não era muito comum, né? E como elas antecipam muitos debates atuais até sobre o feminismo, né? E é interessante como isso aparece a partir da voz, né? E bom, enfim, só para trazer um pouco assim do que eu tenho observado. Sim, acho que posso falar um pouco daquela pergunta mais geral, né, que, que foi feita também, né, dessa questão dos corpos e tal. Fico pensando um pouco na dramaturgia, né, fico pensando como também os processos criativos e que tem, vamos dizer assim, um approach feminista, ou, né, um motor feminista, são processos que estão muito em elaboração, né, e muito vivos, assim, não estão, né, em princípio não estão fechados, assim. Então, eu fico pensando, né, a Josefina, em princípio, era uma mulher branca, né, era nordestina, né, tinha esse, vamos dizer assim, esse marcador, mas era uma mulher branca, em princípio, aberta também, né, então, são figuras aí que estão, de alguma maneira, marcando esses espaços, né, que são espaços mais hegemônicos e então, como está em processo, é muito legal ouvir essas perguntas, porque eu acho que me faz pensar em que medida, onde é que pode aparecer uma feminista negra, uma lésbica, né, onde essas interseções podem acontecer ainda no texto, né, como o texto está inacabado, e como a gente está pensando também nesses atravessamentos de tempos, né, como a gente tem essa liberdade também de lidar, né, com esse material, para que esse material fique mais realmente, né, que toque, né, os variados feminismos e toque as várias mulheres, né, porque querendo ou não a gente tem Josefina dentro de vamos dizer, um ambiente de uma mulher intelectual do século XIX e no Rio de Janeiro, migrante, mas de qualquer maneira é uma mulher que está ali dentro de uma hegemonia. E a própria Berta, né, que vem adiante. Então, como ainda tem outras coisas para pensar na dramaturgia, então eu acho que isso me faz pensar e acho que é importante que realmente a gente dê novos corpos, né, para que novas vozes apareçam dentro dessa tecedura assim do texto, né, que eu acho que isso pode vir a acontecer, como eu acho também que os trabalhos das meninas são muito porosos, né, porque estão ali no momento, né, das reflexões, das pesquisas. Então, eu acho que muito legal ouvir essa pergunta, porque eu acho que, de alguma maneira, o texto ainda tem um marcador bastante branco, bastante elitizado, né, de mulher intelectual dentro de um tempo e de uma outra também. Então, acho que como é que a gente borra isso cada vez mais para que a gente consiga usar essa plataforma da dramaturgia para discutir mais interseções. Então, um pouco isso, assim. Eu quero fazer um comentário sobre outros tipos de vozes para além do som, né? Hoje, nesse encontro, a gente está com tradução, né? Que também é um tipo de voz. E aí eu quero chamar a atenção para as vozes dos corpos, para a linguagem da corporalidade, a linguagem dos corpos e o quanto ela é relevante para nós mulheres, né? O quanto as nossas vozes, tanto a que sai da boca quanto o som, quanto a que sai do nosso corpo quanto a existência, como ela foi moldada, cerceada e privada
dos espaços de construção política. Então, me chama muito a atenção o trabalho de vocês duas, porque o trabalho de vocês duas toca exatamente nesse ponto que me atravessa muito, que é essa mulher querendo, desejando ocupar esses espaços públicos. Então, isso é uma coisa que se relaciona demais com a minha existência quanto foliã de carnaval, quanto manifestante também de carnaval, porque o carnaval nunca sai do meu corpo. E essa liberdade que nós, mulheres, temos que batalhar todos os dias para ter a liberdade de ter um corpo e poder se expressar. O patriarcado ele construiu na sociedade limites para os nossos corpos obscenos. A gente não pode ter voz nem para caminhar na rua. Nós temos que viver silenciadas. Então, o trabalho de vocês duas me fala muito sobre esse não ser silenciada, não ser invisibilizada, e não ser invisibilizada é um dos cernes da minha pesquisa, da minha existência quanto artista, quanto ativista, quanto carnavalesca. Maravilha! Muito obrigada a todas, todos e todes que colocaram as questões aqui para a nossa conversa, que estiveram presentes hoje. Agradeço imensamente Marcela, Luciana e Paula, que compartilharam essas experiências artísticas, estéticas, políticas tão potentes, né? Fiquei imensamente grata e feliz de poder conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês. A Marcela eu não conhecia, então fiquei super feliz de conhecê-la, né, e seu trabalho. Paula e Lu são minhas companheiras, minhas amigas aqui também de linha de pesquisa da UDESC, então me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço a equipe que nos recebeu tão gentilmente, que nos orientou aqui nesse ambiente virtual, né, tão diferente para a gente que vem das artes da presença, do espaço, das relações entre corpos e vozes, mas certamente o espaço que temos, né, um espaço necessário para a gente preservar aquilo que mais importa, a vida, a saúde de todas e todos. Agradeço aos intérpretes de Libras também que nos acompanharam aqui, colocando outras vozes em escuta, né? E convido todos, todas e todes a continuarem acompanhando a programação do Fazendo Gênero, especialmente a nossa mesa na segunda-feira de manhã, né, Lu? A mesa, nossa, eu vou dizer que eu esqueci o nome, este nome maravilhoso, eu sei que tem Tramando, Teatro e Tempo. Lu, me ajuda a lembrar. Você acredita que eu também não lembro? É um nome grande, mas, enfim, é o nome que a gente... Enfim, é o que a gente vai discutir, é o teatro dentro do Fazendo Gênero, né? Esse tempo, esses últimos anos mesmo, né? Que a gente vem trocando e tal, e o título... Lembrei, Fazendo Gênero no Teatro. Ah, olha aí. Não é? É isso. Acho que é um pouco isso. Tem um subtítulo aí, mas eu acho que é isso. Né? Mas acho que vai ser muito legal, né? A gente ter essa conversa sobre teatro, porque, no fim, por mais que a gente esteja trabalhando com outras linguagens aqui, né? A Marcela trouxe a música, a Paula também é um lugar das artes da cena de uma outra medida, né? Mas a gente está discutindo arte de uma maneira geral e nossa ocupação dentro do Fazendo Gênero. Muito bem. A Milena nos socorreu aqui no chat. O título da mesa é Uma Década na Trama do Tempo Fazendo Gênero no Teatro. Então, todas. Então, o subtítulo era o que você tinha dito, né? Eu sabia que tinha uma outra parte. Todo mundo convidado, segunda-feira às 9h30. Queridas, gratíssima, me despeço de vocês. Espero que em breve a gente possa se rever, né? Estar juntas, partilhando lutas e conquistas. Obrigada e boa noite a todas. Obrigada, boa noite. Boa noite a todo mundo.